Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 24 de novembro, hoje a igreja celebra a memória dos santos mártires, Santo André, Dom-Quilac e seus companheiros mártires. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versículos 20 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até, o, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nós, inclusive durante esses dias, nós temos acompanhado o evangelho que fala sobre a escatologia, os últimos acontecimentos, né, a parousia, a vinda de Cristo, nosso Senhor. Então, uma linguagem até mesmo um tanto apocalíptica, né, cheia de sinais, de imagens que precisam ser interpretadas, né? Então, dentro dessa linguagem apocalíptica, a gente precisa compreender do que se trata e qual é a mensagem que nós podemos tirar deste texto ou deste evangelho, né? Então, numa primeira instância, quando a gente lê esse evangelho, parece que é um evangelho que quer nos causar medo, né? Porque fala de destruição, fala de vingança, né? Fala de vingança. E de fato o que Jesus falou a respeito de Jerusalém aconteceu, porque por volta dos anos 70, né? Os romanos invadem Jerusalém e destrói toda a cidade, destrói o templo, né? Destrói o templo. Então acontece toda essa destruição da cidade de Jerusalém. Mas veja, tudo aquilo que vai acontecer ao povo de Israel, aos judeus, à cidade de Jerusalém, era aquilo que as Escrituras, né, lá no Antigo Testamento, os profetas já haviam anunciado. E por que tudo isso? Justamente por conta da infidelidade do povo a Deus. É interessante como Lucas, ele narra toda essa história, né? Ele vai dizer assim: serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, né? Olha só. Antes disso, Jesus ainda diz assim: pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Mas veja, por que dia de vingança? São Lucas, ele narra como se o povo ali estivesse sendo castigado por Deus, devido às suas maldades, às suas infidelidades à aliança com o Senhor. Então o povo vai sofrer as consequências da sua infidelidade. E mais na frente, aquele outro versículo que eu tinha lido anteriormente, né, que diz: serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis. E vai dizer:
até que o tempo dos pagãos se complete. Veja, o que isso significa? Fala a respeito da conversão dos pagãos. Sim, porque uma vez que Israel se fecha a Deus, uma vez que Israel quebra a aliança com Deus, se torna um povo infiel a Deus, então os pagãos começam a se converter. Os pagãos começam a abraçar a fé em Deus, né? E isso aqui é algo muito interessante. Porém, meu povo, o que nos chama mais atenção aqui é que diante de todo desse contexto, né, da infidelidade de Israel, dos pagãos que abraçam a fé, mas veja, a boa notícia para aqueles que permanecem fiéis é que, mesmo que o contexto seja de destruição, de vingança, de dor, de sofrimento, mas veja como é que termina o Evangelho. Vai dizer assim: então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Por isso que aqueles que abraçaram a fé e vivem na fidelidade à aliança com Deus, não não deve ter medo dos dias maus, do tempo de perseguição, né? Do tempo das trevas, do tempo de maldade, de infidelidade dos, do povo, né? Daqueles que não foram obedientes à fé. Então, todas as catástrofes, todas as maldades, nada disso. Aqueles que permanecem fiéis ou permaneceram fiéis devem ter medo, porque o texto está falando da parousia, da vinda de Cristo, né? Eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. E por que que aqueles que permaneceram na aliança com Deus não devem ter medo? Porque São Lucas está dizendo aqui, né? Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. É uma libertação, ou seja, é o dia da salvação. É o dia que tomaremos posse do reino definitivo de Deus, a consumação na glória. Por isso, meu povo, não fixemos o nosso pensamento, o nosso olhar para aquilo que acontece neste mundo de maldade. Não. Nós temos uma esperança. Nós temos uma promessa de Deus, uma libertação que acontecerá. Veja, Deus nos prometeu algo maior. Deus nos prometeu o céu. Por isso que os nossos olhos precisam estar fixados em Cristo, como diz a carta aos Hebreus. Que os vossos olhos estejam fixos no Senhor. Porque se nós mantivermos os nossos olhos fixos no Senhor, como diz o Salmo 90, né? 1000 cairão ao teu lado, à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás tocado. Nada te atingirá. Portanto, peçamos ao Senhor esta graça, de mantermos os nossos olhos fixos no Senhor, de permanecermos firmes, né? Como dizia o Evangelho de ontem, lembram? Como foi que terminou o Evangelho de ontem? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Peçamos essa graça ao Senhor, para que sejamos fiéis e permaneçamos fiéis até o dia da nossa libertação definitiva, quando iremos reinar no céu com Cristo. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.